E você está vendo aí uma questão comentada, é hora de fazermos mais uma, e você está vendo atrás de mim, escrito TJ, mas você está vendo aí na tela, não escrito Consulplan. Mas é uma questão que envolve o conteúdo de pronomes e o conteúdo de regência verbal, e ambos os conteúdos estão no seu edital do TJ. Quer dizer, se nós temos dois conteúdos presentes, eu resolvi aproveitar uma questão para rever com vocês algumas coisas. Olha aí na tela. 2017 a questão. Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase. Letra A. O bom leitor, em cuja atenção um texto depende para ser bem compreendido, não hesita de reconhecer a perspectiva de quem redige uma notícia. Letra B. Quando se pensa nos bons leitores, imagina-se que nunca lhe escapa a necessidade de levar em conta, na leitura de uma notícia, o ponto de vista de quem as elaborou. Letra C. Falta a muita gente o cuidado essencial de detectar uma notícia, não apenas o que ela diz, mas, sobretudo, o modo ao qual ela se determina retratar uma situação. Letra D. A interpretação de uma notícia, aonde um bom leitor deve estar comprometido, é fundamental para que não sejamos levados a imaginar que tudo que se publica é uma verdade definitiva. E letra E. Os leitores de jornal, caso não lhes ocorra levar em conta o valor da perspectiva de quem redige uma notícia, não estão imunes à manipulação maliciosa das palavras. Eu acho que essa não é uma questão que você necessariamente vai bater o olho e vai enxergar a resposta. Então, eu vou fazer aquele procedimento que já é padrão combinado entre a gente. Você vai colocar a questão na tela, vai congelá-la, vai frisar a questão, vai ser honesto, vai tentar resolver, aí só depois você aperta o play para que eu dê o comentário. Olha aí. Muito bem, gente. Quero começar com vocês pela letra C de casa, que não é a resposta. Isso aqui, ó, está errado. Falta a muita gente. Muita gente é uma expressão feminina. Você que já estudou, sabe que quando a gente usa um acento craseado, um acraseado com acento de crase, antes de uma palavra feminina, você deve trocá-la por uma palavra masculina e ver o que acontece. Então, você vai dizer assim, falta a muito educador, falta a muito empresário. Você não fala falta ao muito. Isso quer dizer que esse A, que você está vendo aí na tela, não deve ser craseado, porque somente o A é craseado se nós tivermos um substituto ao. Na letra D de dado, esse outro A craseado está errado de novo. Porque quando eu falo somos levados a imaginar, imaginar é verbo. E antes de verbo, nós não podemos ter o acento indicativo de crase. Está vendo? Ó? Só de nós sabermos duas das ocorrências de crase, nós já eliminamos duas. Olha a letra E. Quando você tem estão imunes à manipulação, isso aqui está certo. Porque manipulação é uma palavra feminina. Então, quando eu falo estão imunes ao contato do vírus, estão imunes ao problema da guerra. Se é ao no masculino, o feminino é com A craseado. Por que eu coloquei regência e pronomes? Porque o emprego do acento de crase é um emprego ligado à regência. Olha na tela, por enquanto, então, já tiramos duas, mas olha na tela novamente. Quando a gente tem a letra A, esse de não está certo. Porque quando eu falo que alguém não hesita, eu tenho que dizer assim, olha, ele não hesita em reconhecer a perspectiva. Ele não hesita em fazer coisa errada. Ele não é hesitante em determinadas situações. Não é hesita de. Então a letra A está fora, a letra C está fora e a letra D de dado está fora. Olha na tela de novo. Se você marcou a letra B de bola, você errou também. Esse as não está legal. Porque quando você fala o ponto de vista de quem as elaborou, isso é um pronome
que tem o papel de objeto direto, o a, o os e o as são objetos diretos. Mas são objetos diretos que têm que retomar determinadas palavras. Olha na tela. Você vai ver o seguinte: quando se pensa nos bons leitores, imagina-se que nunca lhe escapa a necessidade de levar em conta na leitura de uma notícia o ponto de vista de quem a elaborou, porque elaborou a notícia e não as elaborou. Acertou a questão quem marcou a letra E. Esse lhes é um pronome que exerce a função sintática de objeto indireto. Então, os leitores do jornal, acompanhem comigo a leitura na tela, os leitores do jornal, caso não ocorra a eles, então se não ocorre a alguém, se não ocorre a eles, eu tenho que dizer caso não lhes ocorra. Então, é uma questão que realmente não é muito fácil. Vamos corrigir o resto todo? Pega aí na tela comigo. Letra A. O bom leitor, aqui tem o verbo depender. Uma coisa depende de outra. Então, não é em cuja. É o bom leitor de cuja atenção um texto depende. E não hesita em reconhecer. Então, já havíamos comentado esse em. Na letra B, quando se pensa nos bons leitores, imagina-se que nunca escapa a eles, então que nunca lhes escapa. E aqui, a elaborou, porque eu já falei com vocês que é a notícia. Na letra C, eu já te disse que isso não tem crase e comentei o motivo. Agora, falta a muita gente o cuidado essencial de detectar numa notícia não apenas o que ela diz, mas, sobretudo, o modo ao qual ela se determina. Não. Então, o modo, ela se determina a retratar uma situação, eu tiraria esse ao qual e colocaria o modo como ela se determina a retratar. Se você faz uma coisa que indica modo, é assim: como isso acontece? De que modo isso acontece? Na letra D, eu tenho o seguinte: a interpretação de uma notícia, eu não posso usar aonde, porque notícia não é lugar. Onde e aonde só retomam lugares. Então, o leitor deve estar comprometido com. Então, a interpretação de uma notícia com a qual o bom leitor deve estar comprometido. E marcamos, portanto, a letra E. Gente, eu sei que essa foi uma questão complexa. Talvez mais complexa do que aquelas que vocês vão enfrentar na Consulplan. Mas isso é só para você fazer um exame de consciência. Isso é só para você fazer uma autoavaliação. Eu estou sabendo. Eu preciso estudar mais pronome, principalmente pronome relativo. Eu preciso rever crase. Então, se você precisa, não perca esse tempo. Estude, leia, ou então entre aqui no nosso site www.aprovariumonline.com.br, porque aí você vai ter os cursos completos teóricos de exercício para que você aprenda mais as manhas da Consulplan. Um grande abraço, fique de olho, hein? Porque a qualquer momento eu venho com uma outra questão comentada. Tchau.